Olá, meus amigos. Voltando às nossas conversas aqui para dar continuidade às discussões sobre a geografia das redes, vamos entrar agora no capítulo 2. O capítulo 2 tem como tema central a ideia de discutir a diferencialidade entre as populações que vivem fora das cidades. Obviamente que dentro da linguagem mais comum da geografia, nós estamos muito acostumados a dividir o mundo em duas partes, da parte chamada cidade e a outra parte chamada campo. E por isso mesmo, muitas vezes, vamos confundir a ideia, os povos que vivem em aldeias, são povos ainda que vivem em relações muito típicas das relações tribais, como se eles vivessem no campo. E evidentemente, a aldeia não é o campo, não é? A aldeia, ela praticamente se resolve, digamos assim, no interior de uma estrutura onde a relação entre as pessoas, as relações familiares, a reprodução da própria sociedade, a identidade étnica, os processos então de produção e consumo, eles de alguma maneira, uma parte considerável deles hoje, né, mas assim, a princípio isto é um ciclo que mais ou menos se fecha. Então, diferentemente da ideia de cidade e de campo, que é algo muito mais próximo da nossa ideia de sociedade, da ideia de uma sociedade hoje fundada sobre as bases da circulação geral de mercadorias, da produção fabril, das relações que foram criadas pela presença da fábrica, pela divisão técnica do trabalho, e que, portanto, envolve uma divisão territorial do trabalho, que é a cidade e o campo, e a articulação disso tudo enquanto uma formação geral da sociedade capitalista, a ideia de que todo o restante da população que está fora das cidades vive no campo é uma ideia, a princípio, incorreta, não é? Então, por isso, o capítulo, ele, digamos assim, ele tem como tema geral a ideia de discutir as populações que vivem fora das cidades. Uma parte delas, obviamente, vive nos campos, ou no campo, lato sensu, mas, a princípio, uma outra parte, digamos, não tem essa identidade. Então, acho que uma questão extremamente importante disso tudo é discutir, então, que cada uma das populações, voltando ao ponto, não é, que de alguma maneira é a centralidade de toda a discussão do capítulo 1 e capítulo 2, que é a questão da diferença, a questão de que existem diferenças, que as populações na África e na América Latina, as populações do Peru, que vivem na Cordilheira dos Andes, e aquelas que vivem, digamos, na Amazônia, e os que vivem no México, que vivem no sul do México, Chiapas, nos Estados Unidos, esses nomes que nós estamos dando, né? A ideia de Andes, a ideia de Peru, a ideia de Amazônia, todos são ideias, digamos, são nomes que nós criamos, né, para esses lugares, e que tem por objetivo exclusivamente ajudar na identificação desta relação entre o lugar e os seus topônimos, mas não necessariamente eles indicam civilizações ou povos que têm um vínculo direto e que têm os seus fundamentos, as suas relações, a sua identidade, a sua noção de pertencimento ligada à estrutura capitalista que criamos nesses últimos 500 anos. De alguma forma, sabemos, e já discutimos isso, que essa articulação geral do planeta, ela é uma articulação que está dada, ok? Quer dizer, independentemente de existirem talvez ainda povos que simplesmente nunca ouviram falar do mundo capitalista, mas que, independentemente disso, à medida em que a nossa maneira de viver se planetarizou, e que vai influenciando então os sistemas climáticos, vai influenciando os sistemas geomorfológicos e morfoclimáticos de uma maneira geral. Então, nesse sentido, todas as populações, todos
os animais, todos os vegetais, tudo aquilo que está nessa interface entre hidrosfera, litosfera e atmosfera, de alguma maneira sentem e se transformam a partir da presença da humanidade enquanto um fenômeno de caráter planetário. Então, nesse sentido, é justamente esse jogo escalar entre o viver nos diferentes lugares, com as diferentes formas de vida, a partir de diferentes ambientes, que este capítulo 2 também vai se expressar, não é? Todo ele carregado de imagens e mapas e dados interessantes sobre as populações indígenas distribuídas no mundo. A gente percebe claramente que, do ponto de vista quantitativo e até do ponto de vista proporcional, o Brasil é um país que tem um número de indígenas relativamente pequeno frente ao estágio, né, civilizatório que isto define, digamos assim, os territórios brasileiros e os conflitos que existem no Brasil. Mas também a gente vê a presença dessas populações indígenas no México, a presença, no continente africano, em vários lugares, a presença no continente asiático, na China, na Indochina, então, na Mongólia, e essa presença ela se distribui no mundo todo, e que são populações que têm características, identidades, noções de pertencimento que são muito diferentes e que têm bases e que se relacionam e se fundamentam de uma forma muito diferente da nossa. Por outro lado, nós, as populações que estão diretamente relacionadas à lógica, aos fundamentos, à estrutura cultural do capitalismo, estamos também distribuídos pelo planeta como um todo, não é? E isto vai nos colocar, então, às vezes, até o confronto entre sociedades que vivem em relações tipicamente tribais e sociedades que avançam sobre os territórios tribais. No caso do Brasil, a gente chamaria isso, estaria muito relacionado aos conflitos com os poceiros, mas não só, né? Com o próprio movimento latifundista que vai avançando sobre as terras indígenas em função das necessidades colocadas por esses grandes produtores, grandes investidores, e que invadem as terras indígenas para a produção da monocultura, da soja, do algodão, do milho, e etc. e tal, e da cana. Mas não é essa a questão fundamental desse capítulo. A questão fundamental desse capítulo é realmente a ideia de observar, de verificar, de entender, então, que as imagens que são produzidas pela grande produção são imagens muito diferentes das produzidas pela produção das aldeias, pela produção familiar, pela agricultura familiar. De uma maneira ou de outra, este movimento, digamos assim, de diferentes, ele vai se expressar, então, na forma de gráficos, vai se expressar na forma de imagens, na forma de mapas e tudo mais que nós precisamos, então, para poder ilustrar uma aula e poder continuar o exercício que estávamos propondo na discussão anterior, que é justamente a relação entre o olhar e a imagem. Mas isso nós vamos falar, então, no próximo vídeo. Um abraço a todos, até mais, até a próxima.